Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao direto com o Pedro Passos Coelho. Este será a primeira de 3 conversas que vamos ter com o Pedro. Espero que aproveitem. Estamos online no Facebook a receber perguntas. Vamos ter algumas perguntas aqui da sala também. Mas, enfim, o importante é o Pedro. Sem mais demoras, apresento-vos Pedro Passos Coelho para a nossa primeira conversa. Vamos lá. Descontraído. Esperamos aqui algum do tempo em que nos atrasámos, não é? Sim, mas deixe-me agradecer-lhe, embora tenhamos alguma falta de tempo, deixe-me agradecer-lhe a sua disponibilidade e o estar aqui connosco. E nós começámos, estamos no Facebook, em direto, e temos aqui uma pergunta do Tiago Presley, via Facebook, que diz o seguinte: a falta de apoio a atores, encenadores, realizadores e músicos, aos artistas em geral, aliás, é grande. Quais as ideias do PSD para melhorar a saúde da nossa cultura? Bom, em primeiro lugar, dizer que a cultura tem sido realmente muito maltratada nos últimos anos. Apesar de haver Ministério da Cultura e apesar de haver uma Ministra da Cultura. Nós não podemos transformar o Ministério da Cultura numa espécie de Ministério das Finanças, das Artes, em que o Estado utiliza o Ministério da Cultura simplesmente para produzir subsídios. Nós sabemos que há manifestações artísticas em Portugal e que há necessidade de apoiar as artes, sobretudo em áreas onde há menos público, onde, se quiserem, o mercado da cultura é menos dinâmico. Se quisermos ter uma boa companhia nacional de bailado, se quisermos ter um Teatro Nacional Dona Maria II, se quisermos ter um Teatro Nacional São Carlos, é evidente que tem de ser o Estado a apoiar. No resto, confundir a ideia do Ministério da Cultura com a ideia assim de uma espécie de mega financiador para a cultura é ignorar que a cultura existe, que os artistas e os criadores existem e que merecem ser apoiados com transparência. E essa é a razão porque eu tenciono ficar diretamente como Primeiro-Ministro com a área da cultura, de modo a que ela possa ganhar uma relevância maior do que aquela que tem tido nos últimos anos. Muito obrigado. Agora temos outra questão, via Facebook também, do Rui Costa Pinto, e que diz o seguinte: com o aumento do desemprego e as imposições da Troika... Olha que estou... Até me perdi, exatamente. Com o aumento do desemprego... Desculpe. A letra é muito pequenina. Tem razão, sim, senhor. Com o aumento do desemprego e as imposições da Troika, para que país o Pedro me aconselha a emigrar? Está aqui uma boa sugestão. É verdade, mas a verdade é que, infelizmente, a situação de desemprego que nós estamos a viver em Portugal não é uma consequência do pedido de ajuda externa que fizemos, não é uma consequência, portanto, do documento que foi assinado com a Troika, é uma consequência de políticas erradas que foram seguidas durante demasiados anos. Significa que quando nós deixamos o Estado crescer mais do que aquilo que ele devia crescer para aquilo que nós podemos pagar, aquilo que acontece é que as empresas não se conseguem financiar nos bancos que estão a financiar o Estado e não os pequenos comerciantes, as pequenas e médias empresas. Elas destroem trabalho na medida em que têm de fechar a sua porta e aquilo que se passa, portanto, é a recessão e o desemprego. E isso foi o que aconteceu, infelizmente, em Portugal a partir do último trimestre do ano passado. Portanto, muito antes de ter sido feito qualquer pedido de ajuda, do celebérrimo PEC 4 ter sido chumbado e tudo mais. Nós temos hoje uma taxa de desemprego, infelizmente, demasiado elevada. E sabemos que hoje são cerca de 700 mil pessoas que estão desempregadas, uma grande parte jovens e uma parte significativa pessoas que estão desempregadas há mais de um ano. Portanto, a solução não é emigrar, embora muitos jovens portugueses, sobretudo os mais talentosos, tenham procurado outros países para poderem desenvolver a sua carreira, progredirem profissionalmente. Nós queremos que eles possam ter boas razões para se fixarem cá em Portugal. E isso exige, em primeiro lugar, que haja libertação de recursos para que os que são empreendedores possam arriscar, não precisem de ir para outros lados. E, em segundo lugar, isso exige que nós possamos ter uma economia com regras e sem batota. Porque é isso que os jovens querem. Sobretudo aqueles que apostam na sua formação, que
fazem os seus mestrados, que fazem os seus doutoramentos e querem mostrar que conseguem aliar o saber à inovação e às empresas, querem ter a certeza de que não têm depois, quando passam para o mundo real, que não têm uma sociedade batuteira. E nós temos tido uma sociedade batuteira, é por isso que muitas vezes os jovens preferem ir para fora do que ficar cá dentro. Mas mantê-los cá só depende de nós. Okay, obrigado. Vamos então a mais uma pergunta, desta vez da sala. O Luís Rodrigues, Presidente da Associação Académica da Universidade de Évora. Luís? O Luís está ali. Estou mesmo aqui atrás. Luís está aqui atrás. Sim. Olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que foi dada à Associação Académica para vir cá. Apesar dos partidos serem essenciais à vida pública, acho essencial convidar independentes para também participarem e fazer as suas questões. Luís, deixa-me só interromper. Eu no início esqueci-me de dizer, nós estamos aqui, faço parte do movimento Conte Comigo, e é importante dizer, estou aqui apenas para transmitir as vossas perguntas. Muito obrigado. Posso continuar? A minha primeira questão prende-se com a ação social escolar, sendo um grande problema que tivemos ao longo deste ano que passou. Tivemos um verdadeiro ataque ao Estado Social com o 70-2010. O movimento associativo revoltou-se profundamente com estas medidas. O que nós queremos perceber é qual é que é a visão do PSD para a ação social escolar e o que é que acha que pode melhorar, o que é que acha que ainda está mal. Nós também achamos que há muita coisa mal. O que é que podemos corrigir e qual é que vai ser o futuro? Luís, como sabes, o Governo apresentou um diploma o ano passado, a que se chamou a Condição de Recursos, que visava simplesmente garantir que aqueles que recebem prestações sociais merecem de facto recebê-las. E o PSD não esteve contra esta ideia, porque esta é uma ideia importante. O Estado tem de ajudar quem precisa e nós temos de ter a certeza que, sobretudo no momento em que o dinheiro é muito escasso, que os recursos que temos são realmente destinados a quem precisa deles. Mas o Governo cometeu um erro e nós, justamente reconhecendo esse erro, chamámos o diploma ao Parlamento e quisemos alterá-lo nesse aspecto. E é isto. Essa condição de recursos não pode ser contabilizada para efeitos de captação de rendimento das famílias. Quer dizer, se uma família que tem baixos rendimentos precisa de apoio da ação social escolar, de uma bolsa, para que os seus filhos, o seu filho, possa frequentar o ensino superior em condições de igualdade com os outros, na medida em que não tem rendimentos para o poder fazer, ora, a bolsa que é atribuída não pode ser contabilizada como rendimento dessa família. Porquê? Porque, objetivamente, se houver um segundo irmão que precise, numa família que não tem rendimentos, de frequentar o ensino superior e que o não possa fazer, se a bolsa do irmão contar como rendimento da família, ele já não tem direito a essa bolsa. Ora, é isso que está errado. E nós chamámos a atenção do Governo para isto. Simplesmente o Governo fixou-se apenas no objetivo de querer cortar um conjunto de apoios, nomeadamente na ação social escolar. E, portanto, não aceitou este nosso ponto de vista. Mas é esse que temos de corrigir para o futuro. Quer dizer, nós temos de ter garantias em sede da ação social escolar que os apoios são dirigidos a quem precisa deles e, de facto, aos mais carenciados, mas temos de garantir também que esses apoios não faltem a quem precisa. E hoje há muitos jovens portugueses que ficaram na situação de terem de pedir empréstimos aos bancos para poderem continuar com os seus estudos, ou pura e simplesmente de abandonar os seus estudos porque não têm condições para pagar as propinas. Ora, isso é intolerável num país que ainda tem, como sabem, uma média muito baixa no acesso ao ensino superior. Melhorou muito em Portugal nestes anos, mas ainda estamos bastante abaixo da média europeia nesse aspecto. E, portanto, é uma questão de justiça social conseguir que esses apoios sejam, de facto, atribuídos àqueles que precisam de estudar. Agora vamos voltar para o Facebook, lá em casa, e a Gabriela Caçador pergunta: qual o seu projeto para a saúde em Portugal, visto que se trata de um fator decisivo para o meu voto? Muito bem. Anabela, a saúde é uma das áreas críticas da política pública. Os Estados, sobretudo os Estados modernos, precisam ter políticas sociais muito avançadas. Saúde, educação, apoio social. O que nós queremos é que não haja ninguém em Portugal, o que eu quero é que não haja ninguém em Portugal que deixe de ter acesso a cuidados de saúde por insuficiência de meios económicos. Significa que o Estado tem uma obrigação clara, seja através de serviços do Estado, seja através de serviços que possa contratualizar com as misericórdias, por exemplo, com a área privada. O Estado tem a obrigação de garantir que todos aqueles que precisam de realizar serviços de saúde
possam aceder a esses serviços em qualidade e independentemente do seu rendimento. Ora, o que é que isto significa? Significa que o Estado deve ter uma visão alargada daquilo que são os serviços que pode prestar. Por exemplo, se não existissem hoje, na área de Lisboa, da Grande Lisboa, hospitais com urgências na área do privado, cerca de 30% das pessoas que são atendidas deixariam de poder ser atendidas, nomeadamente em situação de urgência. O que é que isto significa? Seria o colapso do sistema público de saúde. Portanto, nós temos, mesmo na área social, saber conviver entre aquilo que é a rede do Estado e aquilo que é a rede contratualizada. O que é que eu espero poder fazer? Sobretudo ao nível dos cuidados primários de saúde, quer dizer, dos centros de saúde, do nosso médico de família, garantir que quase 500 mil portugueses que ainda não têm médico de família possam ter o seu médico de família. Como nós não temos ainda uma rede de cobertura para todos, é importante que na reforma que já foi feita dos cuidados de saúde primários, o Estado possa alargar às policlínicas de médicos, a cooperativas de médicos, a possibilidade de as pessoas poderem diretamente dirigirem-se a esses serviços e poderem ter o seu médico de família. É curioso que o Partido Socialista chamou isto a privatização da saúde. Mas a verdade é que a Ministra da Saúde, poucos dias depois de nós termos apresentado publicamente o nosso programa, veio dizer que afinal o Governo ia agora também contratualizar, ao nível dos cuidados primários de saúde, com clínicas privadas ou com policlínicas ou cooperativas de médicos, estes serviços. Quer dizer, veio reconhecer que o Estado perdeu muito tempo deixando muita gente sem acesso aos cuidados de saúde e entupindo, se me é permitida a expressão, entupindo as urgências dos hospitais, porque muitas das pessoas que vão às urgências dos hospitais vão lá porque não têm médico de família e não têm, a partir de certa hora, nem o seu médico, nem um serviço que as atenda. E o que nós queremos é que os hospitais sirvam para cuidados diferenciados e que, ao nível dos cuidados primários, cada um possa realmente ter o seu médico de família, mesmo que o Estado não tenha, em determinado momento, capacidade e oferta suficiente. Ok, obrigado. Voltamos para a sala agora com o Eduardo Benjamin. Eduardo, onde é que andas, Eduardo? Boa tarde, doutor. Atendendo ao estado em que se encontra a nossa agricultura nacional, quais serão as políticas do PSD, quando constitui governo, para melhorar a agricultura nacional e quais serão os incentivos aos jovens agricultores em Portugal? Os incentivos têm de ser encontrados, os incentivos diretos têm de ser encontrados nos programas que já hoje existem. O problema é que o Estado, ao longo dos últimos anos, e o Governo sobretudo, com o anterior Ministro da Agricultura, desmantelou de tal forma a maior parte das instituições e dos serviços que hoje o atual Ministro, mesmo com muita vontade, e reconheço que ele tem sido não só bastante mais simpático, mas mais voluntarioso, a verdade é que hoje o Governo tem muita dificuldade em conseguir responder e em fazer com que esses incentivos cheguem às pessoas. Nós precisamos de voltar a apostar muito na agricultura. Porque a agricultura, como as pescas, mas sobretudo a agricultura, respondem a três necessidades que nós temos. Em primeiro lugar, a do emprego. É possível que a agricultura, o investimento na agricultura, hoje possa ser novamente uma oportunidade de emprego para muita gente. E isso é absolutamente essencial, sobretudo porque para muitos jovens começa a ser um desespero completo não aceder a uma oportunidade de emprego. Portanto, a agricultura pode gerar emprego. Em segundo lugar, a agricultura pode ajudar-nos a diminuir a nossa dependência alimentar do exterior e, ao mesmo tempo, ajudar a exportar mais, que é como quem diz, a fazer diminuir o nosso déficit externo. Em terceiro lugar, porque a agricultura pode permitir uma ocupação do nosso território mais equilibrada. E nós temos vindo a desertificar bastante o nosso país. Ora, é importante que nós voltemos a povoar o nosso território. E não podemos concentrar-nos todos apenas nas grandes cidades. E a agricultura é um meio, por excelência, de ocupação do território. Eu tenho visitado, nas últimas semanas, um conjunto de explorações e de investimentos que são feitos, sobretudo em áreas como as leguminosas, tudo o que tem que ver com hortícolas. Temos condições excepcionais em Portugal para a produção de hortícolas, por exemplo, que envolvem tecnologias já bastante avançadas. As pessoas que pensam que a agricultura ainda está num estádio muito primitivo, desenganem-se. Há tecnologias extremamente avançadas na área agrícola que têm que ver com sistemas sofisticados de rega, de alimentação das próprias culturas.
de diferenciação dessas culturas, nós podemos realmente recuperar muito território que ficou abandonado, pura e simplesmente abandonado, pô-lo a render e ao mesmo tempo criar emprego. Se isto puder captar muitos jovens portugueses, eu tenho a certeza de que nós podemos não só acrescentar valor, como ajudar a resolver um dos problemas mais sérios que os jovens têm, que é o emprego. Obrigado e voltamos lá para casa. Mais uma pergunta, desta vez do João Ribeiro de Almeida, via Facebook, e toca na educação. João Ribeiro de Almeida. E em relação à educação, o ensino superior foi destruído com o processo de Bolonha. Agora o mercado de trabalho exige o mestrado e o Estado não lhe reconhece as externalidades positivas e por isso não os comparticipa. O que vai fazer em relação a isto? Ora bom, eu concordo com o João Ribeiro de Almeida que a adoção do processo de Bolonha em muitas instituições universitárias portuguesas não foi tão bem sucedido quanto nós gostaríamos. Porquê? Porque realmente o chamado primeiro ciclo agora, que corresponde ao antigo grau de licenciatura, foi comprimido no número de anos mais curto, mas muitas vezes as novas unidades de crédito que foram criadas simplesmente resultaram de uma adaptação linear, dividindo aquilo que eram cadeiras anuais até então em cadeiras semestrais e, portanto, passámos a ter mais cadeiras semestrais do que aquelas que existiam antes e comprimimos, de um modo geral, os cursos para um período mais curto. Mas não mudaram as metodologias, não mudaram os conteúdos, não mudou a estrutura curricular. Ora, onde isto aconteceu, nós vamos ter, a universidade vai ter, o ensino superior vai ter de fazer uma adaptação mais bem sucedida. Em segundo lugar, eu penso que nós vamos precisar de ter alguma consolidação ao nível do ensino superior, sobretudo na rede pública. Porquê? Porque temos demasiada oferta ao nível, sobretudo, da universidade. Veja-se o caso de Lisboa, que tem 4 universidades públicas e nenhuma delas com massa crítica suficiente para, nos rankings internacionais, poder aparecer como referência. Fico muito satisfeito de saber que 2 reitores das mais antigas universidades, apesar de tudo, que é a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade Clássica de Lisboa, já disseram publicamente que achavam que devia haver um processo de junção destas 2 universidades. É possível gerir melhor os recursos, desde logo o saber, os professores, os serviços, os departamentos. É possível ganhar escala e poder ter, portanto, uma oferta mais qualificada ainda e atrair ainda mais gente de fora para estas universidades. Nós precisamos fazer essa consolidação também. Mas há uma pergunta que o João faz e que eu ainda não respondi, não é? Que é saber, e relativamente ao segundo e ao terceiro ciclo. Toda a gente sabe que as universidades vivem em termos de financiamento, sobretudo do número de alunos. E esse método de financiamento não tem sido o melhor. Porquê? Porque faz com que o próprio ensino público siga um bocadinho aquele defeito que era apontado ao ensino privado. Quanto mais pudermos ter e mais sucesso estatístico pudermos apresentar, melhor, porque mais estudantes podemos ter. Ora, essa não é a melhor regra. As universidades foram-se descapitalizando, essa é a verdade, e hoje utilizam o segundo e o terceiro ciclo como uma forma de terem um serviço diferenciado, onde a externalidade, a chamada externalidade, pode ser positiva, pode ser menos sentida e em que as pessoas pagam do seu bolso mais o acesso a essa especialização. E esta tem sido uma forma de as universidades se financiarem mais. Mas este problema resolve-se quando nós resolvermos verdadeiramente o problema do financiamento. Ok, obrigado. Vamos saltar agora para, também via Facebook, o Alexandre Abreu. E ele pergunta, para quando a reforma agrária em que os agricultores deixarão de plantar para o subsídio, mas sim de uma forma planeada e de acordo com o tipo de clima e geografia que temos? Bem, a reforma agrária está muito associada a um tempo muito específico em Portugal. Mas a verdade é que nós precisamos de fazer, eu não diria uma reforma agrária, mas precisamos de apostar seriamente numa nova política de agricultura. Já o disse aqui há bocadinho e volto a dizê-lo. O que é que nós podemos fazer para poder atrair ainda mais gente e sermos mais eficientes na utilização do solo? Acrescento agora, aproveito a pergunta para acrescentar mais 2 ideias. Nós podemos, por exemplo, criar em tudo o que são terras que estão confiadas à gestão do Estado,
por exemplo, a Companhia das Lesírias, que é pública, nós temos em investimentos destes, que pertencem ao Estado, uma capacidade excedentária, ou se quiserem, não aproveitada. Quer dizer, há muitas terras que estão confiadas ao Estado que não estão em produção. Ora, eu não vejo nenhum mal em que o Estado facilite a contratação diretamente ou com associações de agricultores ou com empresas, com investidores na área agrícola ou com jovens agricultores para que essas terras que estão menos aproveitadas possam ser mais bem utilizadas. Uma segunda possibilidade é a criação de bolsas de terras, num processo que é absolutamente voluntário. Quer dizer, há pessoas que são proprietários de terras e que as têm ou abandonadas ou menos granjeadas, chamemos-lhe assim. Ora, é possível que o Estado possa organizar, de modo voluntário, uma bolsa de terras que possa estar disponível para todos aqueles que querem investir, contratualizar e investir na área agrícola. Eu acho que estas seriam formas, curiosamente, o Bloco de Esquerda também defende estas soluções, o que quer dizer que nem tudo o que o Bloco de Esquerda diz está totalmente em oposição àquilo que se pensa no PSD. Neste caso concreto e pontual, curiosamente, defendemos a mesma solução. Não é isto dizer, de alguma maneira, que se temos recursos que não estão a ser devidamente geridos, que os devemos colocar à disposição de quem neles quer investir. É caso para dizer que aquela máxima antiga do tempo da reforma agrária, a terra é de quem a trabalha, no fundo contém um princípio que é correto. Todos aqueles que têm recursos, que não estão a utilizar de forma produtiva, devem poder colocá-los à disposição daqueles que querem investir e criar produção. E desse ponto de vista, nós não precisamos, evidentemente, de pagar para que as pessoas não produzam, nós precisamos de criar incentivos à produção, evidentemente. Isto é surreal num evento destes, mas o meu iPad deixou de ter internet. Portanto, via Facebook, desta vez do Gonçalo Pereira Costa, o que podem fazer os políticos para acabar com a abstenção jovem? Ora bem, não sei responder totalmente a essa questão. Sugestão, então. Porquê? Porque eu acho que há uma parte em que os jovens não são diferentes de todo o eleitorado que se abstém. Todos aqueles que se abstêm de uma forma sistemática revelam, no fundo, uma descrença muito grande no debate político tradicional e naquilo que é o resultado concreto, palpável das políticas que são seguidas. Portanto, são pessoas que não estão necessariamente indiferentes àquilo que possa acontecer, não acreditam é que a sua intervenção possa conduzir a qualquer diferença, a qualquer coisa de substancialmente diferente. E desse ponto de vista, nisto que é comum a jovens e a menos jovens, eu acho que depende muito de como os políticos se comportam, da maneira como entregam os resultados, como se entregam àquilo que fazem. Isso pode fazer depender muito a participação das pessoas ou não. Mas há um fator adicional, penso eu, que motiva uma certa abstenção dos jovens, que é o facto de haver uma certa barreira de linguagem até. As pessoas mais jovens, hoje em dia, são, eu penso, mais práticas. E nós, em Portugal, perdemos muito tempo à volta de questões menos relevantes. E os jovens gostam muito de saber, numa linguagem mais direta, o que é que vai mudar, o que é que podemos fazer, com o que é que podemos contar, e muitas vezes os soundbites que se giram à volta das campanhas, a maneira como os políticos sacodem assim muito facilmente a água do capote, a maneira como se refugiam em coisas muito vagas para dizerem pouco, afasta os jovens. Portanto, eu espero, de certa maneira, dar também aqui uma ajuda, contribuir para que essa abstenção baixe e que mais gente possa ser trazida a este debate, nomeadamente através de iniciativas como esta, em que nós podemos furar as convenções e podemos falar diretamente com jovens a colocarem as suas questões e eu a responder. Aprenderei convosco a ser mais prático na linguagem e a responder melhor às questões. Ok, continuamos com o Facebook, agora do Tiago Silva, e ele pergunta-lhe o seguinte: gostaria de saber em que medida pretende acabar com os contratos a termo. Tiago, os contratos a termo existem em Portugal, antigamente chamavam-se contratos a prazo, existem em Portugal desde um governo do Partido Socialista em 1977 ou 78, se não estou em erro. E foram uma resposta, já na altura, à rigidez do mercado de trabalho. Nós hoje temos muitos empregadores que têm medo, têm receio de se comprometerem com o trabalho.
ou porque receiam que as suas empresas possam não ter o sucesso devido, que os negócios não corram tão bem, e depois têm medo de ficarem amarrados a contratos que duram toda a vida. E os contratos sem termo, durante muitos anos, foram associados aos contratos para a vida. Eu vou para esta empresa e só saio de lá quando me aposentar. Ora bem, na realidade nós ainda mantemos um cenário na área laboral de uma grande rigidez. E a prova de que é assim é que os contratos a termo, os recibos verdes, o trabalho temporário, têm cada vez mais peso. E, portanto, cada vez mais a precariedade pesa e as primeiras vítimas dessa precariedade são os mais jovens. Portanto, o que é que eu gostaria? Que os contratos a termo existissem apenas para circunstâncias muito especiais, em que as empresas têm necessidades muito pontuais de contratar pessoas para tarefas muito precisas, porque é preciso fazer uma apanha de fruta numa determinada época do ano, e depois essa necessidade não acontece durante todo o ano. Evidentemente que este é um tipo de tarefa para o qual ninguém pode ser contratado em termos permanentes. Agora, nós não podemos transformar o instituto do contrato a termo numa regra para que 2 vezes, 3 vezes, depois interrompe para não passar ao quadro e as pessoas ficam sempre numa situação de precariedade. Portanto, acabar com os contratos a termo. Neste sentido, sim. Nós precisávamos de ter um contrato sem termo que pudesse ser um bocadinho mais flexível, não é liberalizado, não é vais para o olho da rua porque não gostei de ti, ou vens trabalhar para mim porque acho que és alto, ou és baixo, ou és... Não é nesse sentido, não é liberalizar nesse sentido, é flexibilizar um pouco mais os contratos sem termo, de modo a que os jovens portugueses possam ter acesso a condições melhores do ponto de vista contratual do que aquelas que hoje enfrentam. Ok, obrigado mais uma vez. Temos mais uma pergunta agora da sala. O colega que está aqui connosco, mas eu não sei o teu nome. Bruno Mendonça. Apresentar. Bruno Mendonça. Bruno Mendonça. Portanto, é assim. Já agradecer a sua presença aqui. A minha pergunta está ligada ao PRODER, documentos assinados entre o nosso país e a União Europeia. E isto relacionado, e eu, diretamente com a floresta. Portanto, eu gostava de saber da parte do PSD quais as garantias de apoio à execução dos projetos já aprovados, projetos estes florestais. De seguida, garantias de aprovação dos projetos apresentados nas candidaturas que vão ser abertas em junho, no mês que vem, no mês das legislativas, timings para aprovações, timings de aprovações de pagamentos e as garantias de apoios à investigação, uma vez que a nossa empresa está numa área nova, que é o Pinheiro Manso, não na terra de areia, mas sim na terra de argila, portanto, pode beneficiar de uma medida do PRODER que está na investigação relacionada com o Instituto Nacional Florestal. Portanto, eu gostava de saber qual a sensibilidade do seu partido, do nosso partido, relativamente a todos estes projetos que estão em cima da mesa. Bruno, muito obrigado. Eu não sou especialista em PRODER e, portanto, sinceramente, não sei se o PRODER está devidamente adaptado ou não. Dizem-me que não. A apoiar os melhores investimentos, em vez de, como foi construído, estar a aprovar apenas ou a diferenciar certo tipo de culturas. Aquilo que me dizem os especialistas na área agrícola, que eu não sou, é que valia a pena ter adaptado o PRODER em função dos apoios aos investimentos que são importantes e que podem fazer a diferença, em vez de estar o PRODER modelado por culturas em terras de argila, em terras de areias e por aí fora. Portanto, não sei se a questão que colocaste tem que ver com a modelação do próprio programa. O que é que eu sei? E para isso não preciso ser um especialista em PRODER. Em primeiro lugar, que o grau de execução do PRODER é invulgarmente baixo. Quer dizer, se não contabilizarmos o investimento que foi feito ao nível do Alqueva, que absorveu uma parte significativa do investimento, todo o resto do programa tem uma execução muito baixa. E no final do ano passado, sobretudo no que respeita às ajudas diretas à competitividade e ao rendimento dos agricultores, o PRODER tinha uma execução inferior a 1% por cada uma das medidas. Agora aumentou. Significa que os serviços públicos tiveram maior capacidade para fazer a análise das candidaturas e para as aprovar. Mas continua a haver um problema. Tem que ver
com o financiamento. O que é que isto quer dizer? O ano passado, quando estivemos a discutir com o Governo os termos em que poderíamos viabilizar o Orçamento de Estado, uma das condições que o PSD pôs foi justamente esta: a que os cortes no investimento que se tivessem de fazer não pusessem em causa a parte, a contrapartida nacional que seria necessária para garantir que os projetos a aprovar no âmbito do PRODER teriam a respectiva comparticipação pública. E se a memória não me falha, pode ser que o valor não seja exatamente este, mas se a memória não me falha, era necessário, estimava-se que fossem necessários cerca de 150 milhões de euros para que durante todo o ano de 2011 o programa pudesse ser executado de acordo com aquilo que estava previsto. Não sei, confesso, se apesar desta exigência, a execução do orçamento por parte do Governo tem vindo a permitir ou não a aprovação das candidaturas. Mas o que nós temos de fazer, no fundo, e é esse o compromisso que eu posso assumir, é que o que respeita à contrapartida nacional esteja disponível para que os projetos não fiquem parados. Em segundo lugar, é preciso que a própria banca liberte meios de financiamento para que os agricultores possam pôr a sua parte. Ora, como sabe, às vezes há candidaturas que foram apresentadas, que estão aprovadas, mas em que os próprios agricultores, os investidores privados, têm dificuldade depois em conseguir realizar a sua parte do investimento. Porquê? Porque, entretanto, a banca foi consumida naquilo que eram as suas disponibilidades por parte do Estado para comprar dívida pública ou para financiar empresas públicas. E essa é a razão por nós temos de mudar de regime económico e temos de repensar o peso do Estado na economia. Enquanto o Estado for à banca consumir tanto crédito como hoje consome, os agricultores, os pequenos comerciantes, as pequenas e médias empresas terão menos possibilidade, nomeadamente ao nível da execução de projetos que são submetidos a fundos comunitários, de poder fazer o seu investimento e de conseguir que os seus projetos andem para a frente. Pedro, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Dou mais uma pergunta ao Bruno. Então, Bruno. Quando o doutor fala, e bem, no financiamento da banca, isto está tudo muito bem explícito e nós sabemos de onde estão canalizados todo o dinheiro, toda a ação monetária que está disponível do nosso país. Agora eu falo, porque eu não trabalho com capital alheio, eu trabalho com capital próprio. Por isso, sim, a razão da pergunta dos timings, não só da aprovação, como os timings de comparticipação daquilo que está assinado, do retorno, do investimento que é feito por mim. Atenção, porque eu não vou à banca, eu trabalho com o meu dinheiro, com aquilo que... Está a ver? Bruno, eu sei, mas a verdade é que há muitos outros investidores que não estão nessa situação. E é importante, eu não estava a responder apenas à tua questão, tenho de responder a todos aqueles que apresentaram candidaturas a esse programa. Muitos deles precisam de ir à banca e a verdade é que hoje ou enfrentam spreads demasiado elevados, que as explorações não têm rendibilidade suficiente para poder pagar esses spreads, esses juros, ou então, por simplesmente, não têm acesso a esse financiamento e isso impede que os programas comunitários tenham um nível de execução maior. Isto não se passa só com o PRODER. Por essa razão, passa-se com muitos outros programas. O POPH, por exemplo, que é o programa que, em termos comunitários, serve para apoiar a formação de recursos humanos, e isto é essencial num tempo em que o desemprego atinge o número de pessoas elevadíssimo que atinge hoje em Portugal, e em que nós precisamos ter políticas ativas de emprego e, portanto, precisamos ter formação profissional a sério, correspondendo às necessidades do mercado. O POPH devia servir para isso, quer em formação de adultos, quer naqueles que escolheram uma via mais profissionalizante. A verdade é que o POPH praticamente cancelou a possibilidade de abertura de candidaturas e julgamos nós que está, na prática, apenas hoje a financiar o Novas Oportunidades. Todos os outros que querem outras soluções não o conseguem encontrar. O que é que teria sido preferível, do meu ponto de vista? Que o Estado português tivesse procurado em Bruxelas renegociar o bolo global de todo o programa que foi aprovado com fundos comunitários e, diminuindo o bolo global, tivesse aumentado a comparticipação europeia e baixado a comparticipação nacional. Se o CREN, que é no fundo o conjunto destes programas, é o quadro de referência estratégico nacional,
em vez de ter 20 e tal mil milhões de euros, tivesse menos 4 ou 5 mil milhões, mas aqueles que lá ficassem fossem de facto executados, exigindo uma comparticipação nacional menor, isso era muito melhor para Portugal, quer para os agricultores, quer para muitos outros que procuram aproveitar os fundos comunitários para desenvolver o país. Infelizmente isto não foi feito, nós ainda tentaremos, depois das eleições, fazer essa renegociação, procurando, nomeadamente com outros países, como a Espanha, como a Grécia, que estão com o mesmo problema que nós, têm déficits elevados e, portanto, não podem pôr uma contrapartida nacional tão grande como aquela que pensavam que podiam fazer, e junto de Bruxelas conseguirmos renegociar os valores globais, fazendo baixar as comparticipações nacionais. Isso podia ser muito importante. Fausto, não sei se há mais alguma questão. Não temos mais perguntas. Quando é que nós nos voltamos a encontrar com Dia 26, toda a gente do Facebook? Dia 26, em Coimbra, o Movimento Conta Comigo lá estará e Bom, o Pedro, mais então, uma conversa Fausto, connosco. daqui até lá, eu espero que todos possam dar o seu feedback sobre a maneira como esta nossa sessão decorreu. Lá para casa, então. E digam-me, eu julgo que a minha câmara é aquela, não é verdade? E digam-me a mim, digam ao Fausto, quais são as E vossas... ao Movimento Conta Comigo, E ao Movimento Conta Comigo, é evidente. Quais são as vossas sugestões para que a nossa próxima sessão do dia 26 possa responder ainda a mais questões, possa eventualmente ser mais dinâmica e mais produtiva do que esta terá sido. Mas espero que esta sessão não tenha defraudado as vossas expectativas e que possa corresponder também a uma forma nova. Era a nossa intenção de poder fazer esta campanha eleitoral e de responder abertamente a todas as questões que os mais jovens nos podem colocar. Pedro, muito obrigado. Em nome dos que estavam lá em casa e dos que estão aqui, então dia 26 estaremos em Coimbra com Pedro Passos Coelho mais uma vez. Obrigado. Ok, obrigado.